Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é o professor André com mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos estudar o conceito de balanceamento químico. Bacana? Estamos chegando em 600 inscritos já. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, se vocês gostarem, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal e todo esse material vai estar disponível para vocês fazerem o download. Bacana? Então aqui, ó, eu já deixei o slide aberto para vocês que vocês consigam visualizar. Primeira coisa, você tem que saber o que significa balanceamento químico. Balancear uma equação nada mais é do que acertar a quantidade de cada material, de cada reagente, de cada produto. É isso aqui, ó, tá bom? Então, onde você usa isso aí no seu dia a dia? Você usa em vários momentos, como você vai fazer, por exemplo, uma receita de bolo. Então, você vai ter uma proporção entre eles. Eu tenho lá uma quantidade de ovos, uma quantidade de leite, uma quantidade de açúcar. Tudo isso nós temos proporções de cada componente. Então é isso que é equacionar, é acertar as quantidades. Nós vamos usar hoje o método por tentativa. Depois, se alguém tiver mais dúvidas, eu posso explicar o método redox. Mas por enquanto é tudo por tentativa. A primeira coisa que você tem que saber quem são os reagentes. Eles sempre vão vir antes da seta. E depois da seta você vai ter os produtos. Bacana? Vou dar uma situação aqui para vocês entenderem. Ó. Eu sei que comida todo mundo lembra, então eu sempre uso comida para explicar. Vamos supor que você tem um pão e você vai fazer mais um pedacinho de queijo. Esse aqui vão ser os seus reagentes. Ó. Os seus reagentes vão ser o pão e o queijo. Essa setinha significa, é um sinal de igual. Então toda vez que eu pegar o pão e eu somar com o queijo, eu vou ter o meu sanduíche, tá bom? Então você vai ter um pão mais um queijo e vai dar origem ao quê? A um sanduíche, igual a um sanduíche. Só tem um problema. A quantidade de pães aqui está incorreta. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que acertar. É isso que é balancear. Então, essa equação aqui, eu falo que é uma equação que ela não está balanceada. Por que não está balanceada? Lá no finalzinho, quantos pães vão ter lá no final? No final, você vai ter que ter 2 pães. Então, nesse caso, eu vou ter que acertar a quantidade. Olha aqui, ó. Eu vou colocar um 2 aqui na frente do pão, porque 2 vezes o pão mais o queijo vai dar origem a isso aqui, ó, porque eu vou ter um pão em cima e um pão embaixo. Então, eu vou ter que multiplicar essa quantidade de pão por 2. É isso que é balanceamento. Então, nesse caso aqui, a equação está balanceada porque eu multipliquei a quantidade desses pães por 2. E agora vai estar certinho o meu balanceamento. Outra coisa que vocês têm que entender para saber o balanceamento é o que é coeficiente e o que é índice. Coeficiente é esse número que vem aqui na frente. Ó. É o número grandão que vem na frente. A gente chama de coeficiente estequiométrico. Vulgo, numerinho que vem na frente. E o número que vai embaixo lá, esse número aqui embaixo, ó, esse daqui é o seu índice. Vocês têm que saber o que é coeficiente e o que é índice. Por quê? Vamos para uma situação real. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? Quantos N's eu tenho aqui? Ó? Toda vez que você não tem número nenhum, quer dizer que você tem 1. Então aqui você vai ter 1 nitrogênio. E aqui embaixo do H vão ter 3. Então quer dizer que esse 3 refere-se só ao H. Então eu vou ter 3 Hs. Quando você coloca um 2 aqui na frente, é igual na matemática. Você não coloca lá 2x mais 3, por exemplo. Ó. Na matemática você não faz a distributiva, você não pega esse 2 e multiplica aqui, ó. O 2 multiplicado pelo x vai dar 2x e o 2 vezes o 3 vai dar 6. Então, você faz uma distributiva, você multiplica todo mundo por 2. Aqui também, na hora que você coloca o 2 ali na frente da amônia, do NH3, você vai ter que multiplicar todo mundo por 2. Você vai ter que multiplicar o nitrogênio que tinha 1, você vai ter que multiplicar por 2. E o H que tinha 3, desculpa, você vai ter que multiplicar por 2. Então aqui o nitrogênio agora é 2 vezes 1, que vai dar 2. E o H vai ser 2, que é o 2 que está na frente, vezes 3. Vai ter 6 Hs. Na hora que você entende isso, fica mais fácil. Aqui eu tenho o hidróxido de ferro 3. Aqui o ferro, olha aqui do lado do ferro, ó, não tem número nenhum do lado do ferro. Então quer dizer que eu vou ter um átomo de ferro. Aqui ao lado eu vou ter um oxigênio e aqui eu vou ter um hidrogênio. Só tem um problema. Tá vendo esse 3 está aqui fora? Esse 3 está aqui fora, ele vai multiplicar todo mundo que está ali dentro. Ó. Presta atenção. Quantos oxigênios eu tinha aqui dentro? 1. Só que como eu tenho um 3 lá fora, vai ser 1 vezes 3. Então, quantos oxigênios que eu tenho aqui no total? 3, porque eu tenho 1 de dentro vezes o 3 de fora. Então, eu tenho 3 oxigênios.
E o hidrogênio? A mesma coisa, eu tenho 1 aqui dentro, vezes o 3 de fora, eu tenho 3 hidrogênios também. E se eu colocar um 4 na frente de todo mundo? Aí você vai multiplicar tudo por 4. Então, 1 vezes 4, eu tenho 4 ferros. Aqui eu não tinha 3 oxigênios, porque esse 3 não está multiplicando aqui. Aí o que você vai fazer? Vai pegar o 4 lá da frente e vai multiplicar por 3. O 3 está lá fora. Quanto que é 4 vezes 3? Eu vou ter 12 oxigênios. É só você lembrar que aqui tinha 3, ó, tá vendo? Isso você só multiplicou por 4. Ó. Na hora que multiplicou por 4 ficaram 12. Coloquei o 4 na frente. E o hidrogênio, o 4 da frente multiplica o 3 lá de baixo. 4 vezes 3 vai dar 12. Perfeito. Então agora você já sabe aqui. Qualquer dúvida, faz o seguinte. Voltem o vídeo, assistam novamente para vocês entenderem a sequência. Bacana? Aqui ó, já fica um pouquinho mais complicadinho. Quantos alumínios que eu tenho aqui? Eu tenho um alumínio. Então, perfeito. O Al é um só. Lembrando que toda vez que tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula, é um elemento só. É um Al só. Beleza? Aí, vou ver agora quantos nitrogênios eu tenho. Vamos ver o nitrogênio lá. Aqui do lado do N eu tenho um só. Então, eu vou fazer 1 vezes 3 está lá do outro lado. Ó. Então, 1 vezes 3, eu vou ter 3 nitrogênios. Bacana? Agora, quantos oxigênios eu vou ter? Aqui dentro você não tem 3? Você vai ter que multiplicar pelo 3 de fora. Quanto que é 3 vezes 3? Vai dar 9. Então, aqui eu vou ter 9 oxigênios. Sempre quando tiver um número aqui fora, você multiplica pelo número de dentro. Ó. 1 vezes 3 e 3 vezes 3. Bacana? Agora eu coloquei um 3 lá na frente. O que ele vai fazer? Ele vai multiplicar todo mundo que vai depois. Ó. Beleza? Multiplicar todo mundo. Então, quantos alumínios que eu vou ter agora? 3 vezes 1, 3 alumínios. Beleza? Aí tá bem fácil, né? O nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tinha? O nitrogênio, eu tinha 3 nitrogênios. Ó. 1 vezes o 3 de fora. 1 vezes 3 vai dar 3. Só que eu tenho 3 aqui, ó. Então, o que vai ficar? Vai ficar 1 vezes 3 vezes 3. Porque eu vou multiplicar esse 1 pelo 3 de fora vezes o 3 da frente. Ó. Então, no total, eu vou ter 9 nitrogênios. Esse é o total que eu vou ter desse elemento. Agora, o oxigênio. Eu tinha 3 aqui dentro. Ó. Eu vou ter que pegar esse 3 e vou ter que multiplicar pelo 3 de fora. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Só tem um problema. Esse 3 aqui também multiplica lá. Ó. Então, eu vou multiplicar por 3. No total, eu vou ter 27 oxigênios, que seria 3 vezes 3 vezes 3. Bacana? Dá uma olhada aí, presta atenção que vocês vão conseguir acompanhar. Beleza? Agora sim, agora que você já sabe o que é índice, o que é coeficiente, dá para vocês fazerem o balanceamento. O que é o balanceamento? Eu tenho que acertar o total que tem do lado dos reagentes com o total que tem do lado dos produtos. Vamos lá. Quantos carbonos que eu tenho aqui? Ó? Não tem nenhum número do lado dele. Ó. Isso aqui é sólido. Esse S significa sólido. Então aqui eu tenho um carbono só. Eu vou ter um carbono desse lado. E eu vou lá para o outro lado. Ó, percebe que não tem nenhum número na frente do carbono? Se não tem nenhum número, então eu vou ter um carbono do lado de lá também. O oxigênio gasoso aqui, eu vou ter 2 oxigênios aí. Então, se eu tenho 2, eu coloco 2 oxigênios aqui. E do outro lado, aqui embaixo do oxigênio, também tenho 2. Então, eu vou ter 2 oxigênios do outro lado. Então, essa equação aqui, essa reação está balanceada. Por que essa equação está balanceada? Porque está certinho os dois lados. Então, tem algumas reações que elas já vão vir prontas para vocês. Elas já vão vir balanceadas. Agora, esse caso aqui não. Vamos para o segundo caso. Quantos hidrogênios que eu tenho aqui? 2. Agora eu vou lá para o outro lado. Ó, aqui eu só tenho um hidrogênio. Beleza? Então tem alguma coisa errada aí, já não está balanceado. Quantos cloros eu tenho aqui? Ó? Cl. Eu tenho 2. E lá do outro lado eu tenho apenas 1. Esquece esse gasoso aqui. Ó. Do lado do cloro não tem nenhum número, então quer dizer que é 1. Então eu tenho 2 hidrogênios desse lado e tenho 1 do outro lado. Eu tenho 2 cloros desse lado e tenho 1 do outro. Então está errado, eu vou ter que acertar. Essa equação não está balanceada. Eu tenho que arrumar as quantidades. Então, nesse caso, o que você vai ter que fazer? Vou dar uma dica aí, tá? Essa é uma dica que eu dou para os meus alunos. Se de repente não ficar bom para vocês, vocês tentem achar outro vídeo com outras explicações. Cada professor explica de um jeito. O jeito que eu explico para os meus alunos é assim, eu dou a dica. Ímpar na frente do par
e par na frente do ímpar. Tá vendo aqui na frente aqui embaixo do 2, do H, desculpa, tem o 2. É um número par. E aqui embaixo do outro H é 1, que você não está vendo, quer dizer que é 1, é ímpar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 que está aqui e vou jogar lá na frente. O ímpar eu vou colocar na frente do par, beleza? E o número 2 que está na frente, aqui ó, o número 2 que está aqui embaixo desse H, eu vou jogar na frente do outro H. É sempre você olha o lado dos reagentes e o lado do produto. Então eu pego o número par que está aqui embaixo desse cara aqui e jogo na frente do outro. E pego o número ímpar desse aqui e jogo na frente do outro. Como que vai ficar ali? Aí vai ficar assim, ó. Vamos tentar ver as quantidades. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem, ó. Nesse caso aqui, quando eu for multiplicar, 1 vezes 2, desse lado eu vou ter 2 hidrogênios, porque esse 1 aqui da frente vai multiplicar o 2 de lá. E aqui o 2 vezes o 1, que está aqui, que vocês não estão vendo, vai dar 2. Então eu acertei o hidrogênio. Só tem um problema. Esse 2 está aqui, além de multiplicar o H, ele também multiplica o Cl. Então aqui embaixo do Cl não tem 1? O que eu vou fazer? Vou colocar 1 aqui na frente. Ó. 1 vezes 2 vai dar 2. Então aqui eu vou dar 2 cloros e do outro lado 2 cloros também. E a minha equação vai estar balanceada. Tá bom? Então a dica é ímpar na frente do par e par na frente do ímpar. O meu segundo exemplo aqui é a reação de formação da amônia. Primeira coisa que você tem que ver é se a reação está balanceada. Quantos Hs eu tenho aqui? 2. E quantos Hs eu tenho do outro lado? Depois da seta. Olhei a seta, depois da seta eu tenho 3. Então já sabe que está errado. Então aqui de um lado eu vou ter 2 Hs e do outro lado eu vou ter 3. Nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho aqui antes da seta? 2. E depois da seta, quantos nitrogênios eu tenho? Quando eu não tenho nenhum número, quer dizer que eu tenho 1. Então essa equação ela não está balanceada. É uma reação que não está balanceada. Então eu vou ter que acertar. Como que eu vou acertar? De novo, fica a dica. Ímpar na frente do par e par na frente do ímpar. O que você vai fazer aqui? Aqui embaixo desse H não tem 3? Vou pegar esse 3 tá, depois da seta e vou jogar lá na frente do cara que é par. Então já fiz essa ponte aí. E aqui embaixo desse H tem 2. Eu vou jogar aqui na frente do outro. Ó. Vou colocar 2 aqui porque tem H aqui. Ó. Aí vai ficar 3 vezes 2 vai dar 6H. E 2 vezes 3 vai ficar 6Hs. Por isso que eu faço essa inversão. Coloco o par na frente do ímpar e ímpar na frente do par. Porque ele vai multiplicar. Depois que ele multiplicar, vai ficar certas quantidades. Só tem um problema, né? Você mexeu no outro aqui. Ó. Você mexeu no nitrogênio. Quantos nitrogênios tinha aqui? 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. 2 nitrogênios. E aqui, ó, quando não tem nada, você pode colocar 1 aqui na frente. Quanto que é 1 vezes 2? 2. Então, essa equação agora, a dica lá, ímpar na frente do par e par na frente do ímpar. E a reação agora está balanceada, está perfeitamente balanceada. Bacana? Então, pega essa dica aí para trocar os números. Esse exemplo aqui é um exemplo que o pessoal vê, já até trava, né? Então, como que vocês vão fazer aqui? Vamos fazer todos os testes. Quantos Hs eu tenho aqui? Ó? 3. E aqui eu tenho 2 Hs. Ó. Lembra que esse 2 aqui multiplica o H? Então, aqui eu tenho 2. Quanto que é 3 mais 2? Eu vou ter 5 hidrogênios desse lado. Ó. O 3 está aqui embaixo, mais o 2 que está lá. E desse lado aqui eu só tenho 2 hidrogênios. Olha aqui o 2 aqui. Ó. Eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu já estou vendo que não está balanceado. O fósforo. O fósforo é representado pela letra P. Bacana? Quantos fósforos que eu tenho do lado esquerdo, nos reagentes? Aqui do lado do P eu não tenho nenhum número. Então eu tenho um fósforo. Já aqui eu tenho um fósforo vezes o 2 está lá fora. Então desse lado eu vou ter 2 fósforos. Bacana? Oxigênio. Quantos oxigênios que eu vou ter antes da seta? Presta atenção aqui, porque aqui é a dica. O pessoal trava um pouquinho. Aqui eu tenho 4 oxigênios. E aqui eu tenho mais 2. Ó. Quanto que é 1 vezes 2? Eu tenho mais 2. Ó. Então, 4 com mais 2, eu vou ter 6 oxigênios. E do outro lado, olha aqui. Ó. Pessoal, prestar atenção no índice e no número que está embaixo aqui. Ó. Aqui não tem 4 e aqui não tem 2. Ó. Quanto que é 4 vezes 2 aqui embaixo? Ó? 4 vezes 2 vai dar 8. Então aqui eu vou ter 8. Só que eu tenho mais 1 aqui. Ó. Então 8 mais 1,
eu vou ter 9 oxigênios. E magnésio, aqui eu vou ter 3, certinho, Mg. E do outro lado eu vou ter 1. Porque aqui ó, eu não tenho nenhum número aqui, então quer dizer que eu tenho 1. Essa equação ela está extremamente errada, ela não está balanceada. Você vai ter que acertar as quantidades. Aqui eu vou dar outra dica que eu sempre trago para meus alunos, ó, para ficar mais fácil. Então a reação não está balanceada, eu vou ter que balancear. Olha a dica. Você pode considerar o oxiânio, professora, eu não sei o que é o oxiânio. Oxiânio é o que eu destaquei ali na cor vermelha. É o fosfato aqui, ó, o PO4. Você considera o PO4 como se fosse uma coisa só. Vai ficar mais fácil para você ver. Presta atenção, ó. Vamos ver a quantidade de H. Aqui eu tenho 3 Hs, beleza? E aqui eu tenho 3 mais 2, ó. Eu tenho 5. E aqui eu tenho só 2 Hs. Então eu vou começar acertando fosfato, ó. Quantos PO4 que eu tenho aqui? Tá vendo, ó? PO4 entre parênteses 2. Eu tenho 2 PO4 aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou vir aqui na frente e vou colocar um 2 aqui, ó. Porque na hora que eu colocar esse 2 aqui, ele vai multiplicar o PO4 que está sozinho. Isso aqui é uma coisa só. O PO4 eu estou considerando como uma coisa só. 2 vezes o PO4, 2 PO4. Vou vir aqui e vou colocar 2. Já considerei ele como 2. E aqui, como eu tenho 2 aqui embaixo, ele está multiplicando tudo que está dentro. Então eu tenho 2 PO4. Fechou. Acertei o PO4. Agora, eu vou tentar ver a quantidade de cada elemento. Também dá uma dica aqui, ó. Tem professor que já explica para começar pelo metal. Qual que é a dica? Quantos magnésios que eu tenho do lado de lá? Do lado de lá eu tenho 3 magnésios, ó. Olha o número 3 aqui, ó. Ímpar na frente do par e par na frente do ímpar. Então você já vem aqui, ó, e já põe um 3 aqui na frente, porque aqui só tem 1. Como aqui só tem 1, você já pode ir lá e jogar 1 aqui na frente, ó. Aí fica fácil, ó. Par na frente do ímpar e ímpar na frente do par. Já ajudou bastante. Eu já comecei a acertar. Agora só falta acertar o hidrogênio, que é o último, né? Geralmente tem alguns professores que pedem para terminar com o hidrogênio. Aqui, quantos Hs tem aqui no começo? Ó? Tá vendo que é 2 vezes 3? Tá vendo aqui? Esse número aqui não é ímpar? Esse número aqui não é par? O que você faz? Vem aqui na frente do H e põe um 3, ó. Ímpar na frente do par e par na frente do ímpar. Ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. E aí já acertou. Ó. Aqui eu vou ter 6 Hs. Aqui eu vou ter 6 Hs. Aí o magnésio eu vou ter 3. E o magnésio eu vou ter 3. Aí só falta verificar o oxigênio. Como que você vai fazer? Você vem aqui e olha. Você não olha mais os oxigênios daqui. Ó. Você cancela o PO4. Cancela tudo. Eu só vou olhar os oxigênios que não estão dentro do PO4. Os oxigênios que eu tenho ali fora, esse 3, aqui é 3 vezes 2. Quanto que é 3 vezes 2? 6 oxigênios. E aqui o único oxigênio que ficou solto foi o da água. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Então eu considero o oxiânio como se fosse uma coisa só. Bacana? Então nesse caso a reação vai estar balanceada porque as duas quantidades estão perfeitas. Vamos para alguns exemplos aí, ó. Aqui eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho apenas 1. 1 é ímpar. Então eu coloco o ímpar na frente do par. Aqui como eu tenho 2, eu coloco o par na frente do ímpar. Acertei o oxigênio. Beleza? Falta eu acertar quem agora? Falta eu acertar o hidrogênio. Quanto que é 2 vezes 2 hidrogênios? Vai dar 4. Então, vem aqui e coloco o 2 aqui na frente. Então, começa sempre com o ímpar na frente do par e par na frente do ímpar. Deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem calcular. Quanto que é 2 vezes 2H? 4. Quanto que é 2 vezes 2H? 4. Quanto que é 1 vezes 2 oxigênios? 2. Quanto que é 2 vezes 1 oxigênio? 2. E a equação está balanceada. Aqui, quantos oxigênios eu tenho? 2. Aqui, quantos oxigênios eu tenho? 1. Então, pego esse 2 e jogo lá na frente. Ó. 2 vezes 1, 2. Só que eu mexi em quem aqui também? Eu mexi no magnésio, porque o magnésio só tinha 1. Então, eu venho aqui e ponho um 2 aqui na frente. E aí a equação vai estar balanceada. Vamos verificar? Como que ficou ali? 2 oxigênios, 2 oxigênios. 2 vezes 1, 2 oxigênios. 2 vezes o magnésio, 2 magnésios. 2 magnésios, está balanceada. Próxima equação.
Aqui, quantos CLs que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho 2 CLs. Lá do outro lado eu só tenho 1, ó. Quando não tenho nada, quer dizer que eu tenho 1. Vou pegar esse 2 e já vou jogar aqui na frente porque ele é par. E já vou pegar esse 1 que está aqui e já vou jogar aqui na frente porque ele é ímpar. Par na frente do ímpar e ímpar na frente do par. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Já acertei o meu cloro. Agora, quantos iodos que eu tenho aqui, ó? 2. Quantos I que eu tenho aqui, ó? Iodo? 1. Então, vou colocar um 2 aqui na frente. E como aqui eu tenho só um iodo, vou colocar o ímpar na frente do par. E a equação já está balanceada. 2 vezes o cloro, 2 cloros. 2 vezes 1 cloro, 2 cloros. 2 vezes o H, 2H do lado esquerdo aqui, ó. E lá do outro lado, 2 vezes 1, 2, está certo. 2 vezes 1 iodo, 2 iodo. 1 vezes 2, 2 iodo. Professor, precisa colocar 1 toda vez? Não precisa, mas teve prova da ETEC que caiu umas pegadinhas aí que tinha que somar todos os números que vinha na frente. O pessoal esquece de colocar 1 e acaba se prejudicando, beleza? Então é interessante colocar 1 sim. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o NO3, tá vendo aqui o NO3? Ó? Eu vou considerar como uma coisa só. Então eu vou pegar esse 2 aqui, ó, e vou jogar aqui na frente, ó, porque 2 vezes o NO3 vão ser 2 NO3. Então, perfeito. Já comecei por ele, já comecei balanceando o meu NO3. Agora, eu vou acertar o meu H. Vamos ver se o H já está certo. Aqui, 2 vezes o H, 2 Hs. E aqui desse lado eu tenho 2 Hs. Aqui eu tenho quantos zincos? Eu tenho só um zinco. E lá do outro lado eu também só tenho um zinco. Então, ficou certinho. A equação já está balanceada. Só vou só acertar. Vou colocar um na frente ali de cada um para vocês já saberem. Ó. Então aqui vou colocar 1. Quantos zincos eu tenho? Um zinco. E do outro lado? Um zinco. Perfeito. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Do outro lado eu tenho 2. Quantos NO3 eu tenho? Ó, NO3. 2 vezes 1, 2. E esse 2 está aqui embaixo, já está multiplicando o NO3. Aqui eu preparei alguns exercícios para vocês, o exercício 1 e o exercício 2. No exercício 1, na que vocês virarem a página, já vai ter o gabarito. Então vocês tentem fazer aqui e depois confiram com o gabarito. Já o exercício 2, eu não deixei gabarito para vocês treinarem aí, beleza? Então baixem esse material que eu montei para vocês e tentem fazer os exercícios. Bacana? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que apresentar, coloca aqui embaixo nos comentários para que nós possamos melhorar as nossas aulas. Não deixe de baixar o material para você estudar e também compartilhar com seus amigos se você realmente gostou dessa aula. Bacana? Abraço a todos e até mais.